Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Luciane Massaro e eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês muito linda. Eu escolhi essa história porque ela é muito especial para mim. Na verdade, ela é a minha história preferida, ela tem um significado muito grande para mim. Eu costumo dizer nas oficinas que eu faço que não somos nós que escolhemos as histórias, mas são elas que nos escolhem. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando essa história veio até mim. E eu sou muito grata porque eu conheci essa história num momento muito especial da minha vida e que vocês vão entender quando eu contar a minha história e depois ler essa história para vocês. Bom, minha família é de Mariporã. Eu tenho uma mãe maravilhosa e tive um pai que foi por muito tempo uma incógnita para mim. Meu pai era de uma família descendentes de italianos e ele sempre foi muito durão, muito sisudo. Não gostava muito de carinho, era de poucas palavras, então sempre com a cara meio fechada. E durante muito tempo da minha vida eu sofri muito com isso, porque eu via os meus tios sempre muito carinhosos com as minhas primas e eu falava, poxa vida, né? Eu não tenho isso. E eu fiquei com muita mágoa por muito tempo. E eu tenho certeza que os meus irmãos também sentiram isso, essa falta de carinho, falta de afetividade, né? E aí, eu casei em 2000, vim morar aqui em Caieiras, onde moro até hoje, e nesse tempo todo, nesses 17 anos que eu moro aqui, muitas coisas aconteceram e que me fez mudar completamente a minha visão das coisas. E essa mudança se deu por causa dessa história também. Bom, assim que eu mudei pra cá, eu ia visitar os meus pais de final de semana, às vezes durante a semana, e uma coisa muito incrível acontecia, né? Todas as vezes que eu chegava na casa da minha mãe e do meu pai, eu beijava minha mãe, na hora que eu ia beijar meu pai, ele falava assim pra mim, obrigado. Sempre muito quieto, com os braços pra baixo, não conseguia me dar um abraço, não conseguia me beijar, mas tudo bem. Eu falava, poxa vida, né? Que coisa, o que custa me dar um beijo? O que custa me dar um abraço? E ele tinha uma dificuldade muito grande com isso. Mas aí, ele falava assim pra mim, viu, não esquece de pegar o frango que eu temperei pra você levar pra casa, tá? Tá lá na geladeira, então na hora que você for embora, você não esquece de pegar. E eu, tá bom. E não dava muita importância, ele tinha uma coisa com os temperos, assim, ele era maravilhoso, temperava muito bem todas as comidas, as pessoas gostavam muito, né? Então ele era expert nos temperos. E aí ele falava isso pra mim, eu trazia pra casa e tudo bem. Isso aconteceu nesse tempo todo que eu vivo aqui em Caieiras, né? Ele morreu vai fazer 3 anos que meu pai partiu. E antes disso, eu tive a chance de conhecer essa história e de entender um pouco mais sobre a vida, entender as pessoas. E eu costumo dizer para todo mundo, e eu sei que as pessoas não me entendem muito quando eu falo, mas é muito por causa disso, da minha história. Eu costumo dizer que assim, é necessário, a gente precisa aprender a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Não existe uma forma de amor, não existe uma única demonstração de amor. Não é dizendo eu te amo que você demonstra que você ama verdadeiramente uma pessoa, não. O amor está escrito nas entrelinhas das coisas e é necessário a gente descobrir, a gente enxergar. Eu vou ler a história e depois eu termino de contar a minha história para vocês. Então a história é O Homem que Amava Caixas. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas.
Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Era perito em fazer castelos. Seus aviões sempre voavam, a não ser, é claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achava aquele homem muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Depois que eu li essa história, eu entendi que todas as vezes que eu chegava na minha casa em Mariporã para visitar os meus pais, depois que eu beijava meu pai, ele dizia em seguida para mim: não esquece de pegar o frango que eu temperei e deixei na geladeira para você. Ele comprava esse frango um dia antes de eu chegar. Ele temperava o frango à noite, para eu pegar só no outro dia. Isso é amor. Isso é a maior demonstração de amor, de cuidado comigo e com os meus irmãos, porque também com os meus irmãos não foi diferente. Então eu consegui entender que, por mais que ele não falasse, por mais que ele não me abraçasse, por mais que ele não me beijasse, ele demonstrava o amor dele o tempo todo nas mínimas coisas. Eu digo que as histórias salvam as nossas vidas, e essa história me salvou. Então, eu consegui perceber que o amor está nas pequenas coisas. E nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Porque senão o nosso tempo passa. E esse amor a gente nunca vai enxergar, porque a gente sempre espera coisas grandes, demonstrações enormes. E não é isso que acontece. Essa história eu contei no velório do meu pai. E essa história também foi enterrada com ele, porque ela selou o nosso amor. O amor que eu sinto por ele até hoje, porque mesmo ele não estando presente, eu sei que ele está comigo. Então essa história vai caminhar comigo e com ele para o resto desta vida. E se houver uma outra vida, ela vai nos acompanhar. Esse é o poder da história. Então encontre a sua história, ou permita-se que ela encontre você e que ela tenha um significado tão grande como essa teve para mim. Um beijo no coração de vocês. Escolhi essa história para contar hoje, que é o dia do abraço. Para mim é o dia do amor. Demonstre amor para a pessoa que está do seu lado. Um beijo grande. Muito obrigada. Tchau, galera.